importante. Imagine que a chegada do final de ano desperta aquela tristeza, uma melancolia em algumas pessoas. Até quem diga que nesse período, que não gosta de participar das festividades desse período. Mas você sabia que esse conjunto de sintomas, essa tristeza, esse mal-estar sentimental durante esse período tem um nome? É a dezembrite. Você sabia disso? E é sobre esse assunto que nós vamos conversar. Recebo aqui ao meu lado o Dr. Rodrigo Lopes, psicólogo, para falar sobre esse assunto. Bom dia, doutor Rodrigo. Bem-vindo ao programa Revista. Bom dia, sempre é um prazer estar com vocês. Olha só, o doutor tão calmo, aquele homem centrado, para conversar com a gente e trazer clareza, não é isso? Sobre esse assunto. Com certeza. Por que, doutor Rodrigo, exatamente nesse período onde há tanta festa, tanta confraternização, tanto presente, um número grande, considerável de pessoas se entristece tanto? Olha, o que mais acontece hoje é que a população se coloca numa condição de se planejar ou ter se planejado para até o final do ano virar o ano deixando tudo organizado. Dentro disso, termina se colocando numa condição de querer atender a essa necessidade e, infelizmente, muitas vezes não conseguir, além da saudade de pessoas queridas que não estão mais aqui, ou de pessoas que estão, mas estão longe, morando em outros lugares. Então, são vários fatores que podem levar a essa sensação de tristeza. Despertam vários gatilhos, né? E as pessoas precisam entender que a tristeza, às vezes a melancolia, a ansiedade, a preocupação, a sensação de exaustão por querer dar conta de várias atividades de uma maneira contínua, rápida, corrida, porque acha que tem que chegar até o final do ano e estar com tudo finalizado, termina levando não só a tristeza, como a todas essas sensações, esses sintomas, né? De dezembrite, ou também conhecida como síndrome do final do ano. Olha só, e é importante a gente entender a nossa humanidade. E muitas vezes a gente não quer digerir isso. A gente fala, por exemplo, eu não gosto de fim de ano. Mas será o que é que está escondido por trás dessa fala? Vale a pena fazer esse questionamento, buscar uma ajuda profissional? Nem todo mundo é obrigado a gostar das festas de fim de ano. Porém, algumas pessoas terminam vendo esse momento que para ela é aversivo ou angustiante, ou até mesmo que ela possa ver indiferente, como uma condição que foi elucidada a partir de um gatilho, de um momento traumático específico. Da falta de alguém, do sentimento de não estar com alguém que ama presente ali naquele momento, ou algo do tipo. Então, tudo isso precisa ser visto, né? Precisa ser entendido e ressignificado para um melhor entendimento, né? Um melhor Dessa entendimento situação. até pessoal. Pessoal, sim. Aquele entendimento pessoal. seu, com os seus próprios Uma ressignificação, sentimentos. né? Exatamente. E realmente esse período, às vezes, vem cercado por aquele familiar inconveniente que faz um comentário e muitas pessoas não conseguem, de repente, filtrar esses comentários e acaba internalizando, o que pode gerar um problema maior. Porque algumas pessoas sempre serão inconvenientes. A questão não é o que elas são, é como a gente recebe isso, não é, doutor? Com certeza. A forma como nós interpretamos, querendo ou não, diz muito sobre como nós pensamos. Porque não é nada mais, nada menos a interpretação do que a forma de como nós pensamos, nós sentimos, nós agimos. Isso é terapia cognitivo-comportamental pura, é um modelo cognitivo. E isso é básico não só dentro desse entendimento, como dentro dessa interpretação, em outras palavras, das distorções que podem estar vindo aí a partir dessa forma de pensar, de agir, né? Porque existe a realidade e existe aquilo que a nossa mente cria em cima de alguma situação que está lá debaixo do tapete. A gente é uma caixinha de guardar situações, não é isso, doutor? Sim, sim. E essa estrutura esquemática que traz as nossas crenças precisam não só serem entendidas como avaliadas, chegar no foco, né? E nesse momento de final de ano,
É um momento que é para a gente celebrar, que é para a gente procurar ter leveza. E eu vejo que a população, muitas vezes, boa parte da população, termina ficando num processo de exaustão muito grande. Nós temos que tentar levar com mais leveza. Não deu certo? Para você atingir todas as metas que você colocou, não tem problema. Está finalizando 2025. Você pode dar continuidade em 2026. Você não precisa pegar isso como uma regra. Então, dica de ouro. Coloca para dar continuidade em 2026. A vida continua. Continua, nós precisamos é ter tranquilidade, ter paz. Isso maltrata muito, termina causando um nível de ansiedade, de estresse muito grande, que você não precisa passar por isso. E finalizar o ano com a tranquilidade em 2026, dar continuidade a essas metas. E, pessoal, não vamos ser duros, vamos colocar metas que nós possamos conseguir atingir realmente dentro do ano. Às vezes a pessoa quer ter a sua casa em 2026 quitada e ainda nem deu a entrada da casa. Nós temos que colocar metas plausíveis. Entendi. Outro assunto importante são as redes sociais. Há muitas vezes uma expectativa de ser igual àquilo que se vê, e esse modelo também pode trazer um adoecimento. Outra coisa que eu observo também muito, doutor, para encerrar a nossa conversa, é que aquilo que é para gerar um momento de satisfação gera um cansaço. Organizar a ceia de Natal é para ser algo prazeroso. A partir do momento que sobrecarrega você, que você fica exausto, que não consegue participar na noite de Natal, de repente no Réveillon, isso pode ser adoecedor. Então, o que pode ser feito? Divide as tarefas, chama as outras pessoas, não faça aquilo que é para ser bom virar um problema. Isso é válido? Com certeza, é altamente válido e precisa ser percebido e entendido diante de toda essa situação, porque nós precisamos dividir as tarefas para não ficar pesado para ninguém. Só para deixar claro, a dezembrite, a síndrome do final do ano, ela pode ocorrer de uma maneira bem mais significativa com pessoas que têm quadros de ansiedade, quadros de depressão, entre outros quadros que podem vir a trazer essas condições acontecerem. E por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes nós temos algum quadro e muitas vezes nem buscamos ajuda. E momentos de exaustão, momentos de dificuldade de dividir tarefas, pode ser gatilho para isso. Como muitas vezes nós não sabemos e podem também ser gatilho para isso vir à tona. Então, pessoal, vamos procurar dividir a tarefa, não colocar funções em excesso em cima da gente. Vamos dividir entre a família. Família é isso. Todo mundo junto, caminhando, para um ajudar o outro. Cada um ajuda como pode. Ou então, se um tem mais tempo, ajuda um pouco mais. É assim, nos momentos de dificuldade e de alegrias, né? É verdade. Isso é família. Verdade, doutor Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação. E se a dezembrite bater aí na porta dos seus sentimentos, procure um profissional, vamos fazer terapia, organizar esses pensamentos, se compreender, entender os seus limites e tá tudo bem. E temos mais tempo aí para ir melhorando, entendendo como podemos fazer isso de maneira prática no nosso dia a dia. A terapia é fundamental. Eu sempre falo isso, doutor, trago essa consciência para as pessoas, porque às vezes existe um estigma, existe uma fala preconceituosa a respeito da terapia. É muito prazeroso e nos dias atuais é necessário, indispensável. Uma sociedade que tem colocado tantas coisas rasas como prioridade, você se olhar lá dentro, se entender, é fundamental. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Volte sempre por aqui. Sempre é um prazer estar aqui com vocês, procurar desmistificar situações para os telespectadores. E só pegando o gancho da sua fala, a psicoterapia é uma necessidade do ser humano. Nós precisamos falar. E não é só falar como se estivesse falando com um amigo. É falar de uma maneira planejada, estruturada, dentro de uma realidade, de um setting terapêutico, que um profissional estudou e pode conduzir isso com responsabilidade ética. Porque dali nada pode sair. Então, vá buscar cuidar da sua saúde mental. Um bom dia para todos. É isso aí. Começa o ano assim, tá bom? Buscando terapia que vai te ajudar.